bem-vinda ao meu Instagram, seja bem-vinda à minha casa, ao meu consultório, enfim, seja bem-vinda, sinta-se muito acolhida. Agradeço primeiramente eu ter aceitado esse convite, né, para estar aqui hoje, para realizarmos essa live. E como já compartilhava ali contigo um pouquinho nos bastidores, né, o intuito dessa live justamente é isso, é trazer não somente de parte teórica, mas sobretudo trazer esse compartilhamento de vida real, né, de acontecimentos reais, e que ao invés de nós ficarmos ali parados na dor, né, se lamentando, sentindo aquele sofrimento eterno, a gente transforma isso, a gente traz isso de um modo em que a gente possa falar assim, não, eu passei por aqui, superei, transformei isso na minha vida e hoje eu sigo adiante, transformando outras vidas também, que é o que você faz através, né, da sua profissão como terapeuta, né, do seu trabalho. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo, acho que, eu não vou saber falar o seu nome, mas com Má, né? Seja bem-vindo. Cristina. Cristina, Bom, muito boa tarde, né? Boa tarde, Samara. Boa tarde, pessoal, né? Que está começando a nos acompanhar aí, né? E eu desde já agradeço, né? Agradeço muito pelo convite, né? Por estar aqui presente, por estar compartilhando, né? E poder ajudar, né? Muitas pessoas também, né? Então eu agradeço muito e meus parabéns, né? Pela iniciativa, né? De trazer assim esse conhecimento, né? Porque é um conhecimento para as pessoas, né? É aquele que passa por um momento assim, uma situação parecida, ou até mesmo amigo, familiar, né? Que conhece alguém que está passando por essa dificuldade, né? Por esse problema, possa também estar auxiliando, né? sim, Então é muito, muito bom isso, é muito bonito e meus parabéns, tá? E é muito bom estar aqui com vocês. sim. Muito bem, Esther. Então, vamos iniciar o nosso bate-papo, né, em cima do tema. E aí, primeiramente, assim, a gente sabe que hoje na internet, com o avanço, né, com a ascensão da internet, todas as pessoas, né, elas têm muito contato com muitos assuntos, com muitos temas que vão somando, né, que vão ali agregando, né, na vida deles, de modo muito fácil, né, de modo muito rápido. Boa tarde, Angeli, seja bem-vinda. Então, assim, como que hoje nós podemos também agregar, né, na vida dessas pessoas, trazendo esse tema aqui do narcisismo, né, de relacionamentos narcisistas, de relacionamentos tóxicos, né? E aí, para nós iniciarmos o nosso bate-papo, você pode trazer, né, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, como que essas pessoas elas podem ir identificando esse relacionamento? Porque às vezes a pessoa entra em um relacionamento, né, digamos, ela está iniciando agora o seu relacionamento, e ela está tão ali naquele mundo, ela está tão ali apaixonada, e por vezes ela vai vivendo algumas situações e ela vai meio que conformando, né, ela vai acreditando que aquilo ali faz parte, que aquilo ali é natural, e ela não vai se atentando de que de repente ela possa se encontrar aí em um relacionamento abusivo, né, um relacionamento tóxico. Então, assim, como que você poderia trazer, agregar a essas pessoas aqui o seu conhecimento nesse sentido? Sim, muito bem. Então, geralmente, tá? O narcisista ele vai procurar por pessoas frágeis. Às vezes ela já saiu de um relacionamento ruim, tá? Ela já saiu ali, ela já está repetindo um padrão na vida dela. Então, ela está frágil, ela está fragilizada. Então, ele entra como um salvador, né? Ele entra com, né? É uma encenação toda. Então, ele vai falar o que ela quer ouvir, entendeu? Ele vai oferecer aquele ombro amigo. Então, ele vai fazer toda uma encenação para que ela venha confiar nele, entendeu? Então, ela vai notar ali como se fosse a pessoa mais maravilhosa do mundo, entendeu? Só que depois, quando aí ela já tá enlaçada, né? Porque aí até então ela já está apaixonada, né? Igual você falou, ela já está apaixonada
por esse narcisista, né? Então, é tudo que ele faz ali pode parecer normal. Ela vai ficar chateada, né, com a situação em si, mas ela já está ali na rede, né? Vamos dizer assim. Então, e ele, o narcisista, ele é uma pessoa assim, exibicionista, né? Ele gosta de exibir, ele gosta de atrair aplausos. Ele vai ser sempre aquela pessoa que vai estar querendo ser o centro das atenções, tá? Então, assim, ele procura ser grandioso, né, em tudo que faz. Ele quer ser visto, ele quer ser notado, entendeu? Mesmo que, por exemplo, a vítima, né, eu costumo falar de vítima porque, no caso, assim, é uma vítima, né? Então, assim, ela sai destruída de uma relação com um narcisista. Então, assim, tudo que ele fizer, entendeu? Vai ser sempre pro bem dele. Entendeu? Mesmo que a companheira, né, ou companheiro ali, do narcisista, ele faça alguma coisa que venha a ter o mérito, ele vai trair esse mérito para ele. Ele não fica satisfeito com essa posição. Por quê? Porque ele tem que ser o centro das atenções. Né? E ele tem a dificuldade, às vezes incapacidade de manter relações com outras pessoas, até mesmo relacionamentos de amizade. Então, é uma pessoa assim de quase nada amigos, né? Ele não é uma pessoa de amigos, né? Para sair, para jogar uma partida de futebol, vamos falar assim. Então, ele não tem aquele círculo de amizade, porque ele tem uma dificuldade, tá? Ele tem também uma ausência de empatia, ele não tem ele não é empático. Se você estiver numa situação ali de dor, de choro, ele não vai se comover com o teu choro. Ele não vai chegar ali, porque uma pessoa, quando ela tem sentimentos bons, né, ela, ao ver uma outra pessoa chorando, ela vai querer te abraçar, né, ela vai querer te alentar ali, ela vai querer diminuir aquela dor, né, ela vai querer, né, ele não. Ele ainda vai ser muito indiferente a isso, além de proferir ali palavras que vai te machucar ainda mais diante daquela situação que você já está passando, entendeu? Ele vai ser rude, né, com você. Então, assim, ele não é uma pessoa, ele é desprovido de sentimentos bons. Eu falo sentimentos bons porque quando você fala sentimentos, né, tem outros sentimentos também que são sentimentos, um sentimento de raiva, é um sentimento, né? Então, assim, os sentimentos bons, ele é desprovido. Entendeu? Ele pode até, no início, por exemplo, quando ele está conhecendo, no início do relacionamento, ele aparentar ser uma pessoa ali de sentimentos bons, né? De carinhoso, atencioso. Só que depois, quando está ali no relacionamento sólido, né? Ele já começa, a máscara cai. Por quê? Porque tudo aquilo que é fingido, você não consegue manter por muito tempo, né? Então, a máscara cai e ele começa a ser quem ele é, né? Então, ele começa a demonstrar isso, porque ele não tem empatia, ele não tem esses sentimentos bons que engloba, né? Eu acho todos os relacionamentos, seja amoroso ou não, de amizade. Né? Então, ele vai ser sempre assim. Então, ele não se comove com o que acontece ali com essa pessoa que está se relacionando com ele. Entendi. Então, assim, de fato, ele vai seduzindo a vítima, né, para que a vítima, uma vez que apaixonada por ele, não perceba que isso é uma encenação, né? Então, ele faz com que a vítima acredite que ele está sendo como que o salvador, né, o príncipe encantado que essa princesa procurou a vida inteira e que agora encontrou, né? Agora chegou esse homem, chegou essa mulher na vida dele, né? Na vida dela. Exatamente, porque ele fala assim, nossa, esse é o homem, nossa, que eu precisava, essa é a mulher que eu precisava. Então, e ele vai procurar saber o que a pessoa gosta, entendeu? Porque ele vai fazer aquilo que a pessoa gosta. Por quê? Porque ele vai querer agradar. Entendeu? Até eu costumo dizer, até mesmo na música, né? Às vezes ele pode gostar de um ritmo de música completamente diferente do seu, entendeu? Mas ele vai começar a ouvir aquele tipo de música só para falar assim, nossa, até nisso a gente é parecido, né? Até nisso nós somos iguais e tal. Então você começa, é uma rede, né? Ele vai fazendo todo aquele
aquele cenário ali, a pessoa fica totalmente envolvida, entendeu? Então ele assim, é uma pessoa muito esperta, né? Inteligente, né? Então ele tem conhecimento, né? De várias coisas, né? De várias áreas ali. Então, para saber mesmo como que ele vai encaixar a vítima ali naquela situação, naquele cenário dele, né? Uhum. Sim. E assim, Esté, como que você poderia também compartilhar hoje aqui, claro, né? Aquilo que você se sentir confortável, né? Se sentir disposta, até mesmo para que as pessoas que estão nos vendo, nos escutando, ou aquelas que irão nos ver, possa pensar assim, tá, isso daqui eu ainda tenho dúvida, né? Isso daqui eu ainda tô assim meio que sem saber. Então, assim, diante daquilo que foi a sua realidade, né? Você passou por esse processo. Como que é? A pessoa, ela já entra nesse relacionamento e já, assim, na primeira vez ali que já está acontecendo as coisas, ela já percebe aquilo, ela já enfrenta aquilo, ou não? Ou a pessoa, ela vai ficando acuada, né? Vai ficando ali, como você colocou, né? Como vítima. Ela tem esse ímpeto, ela consegue ser corajosa para enfrentar, ou não, acontece totalmente o contrário. Então, assim, como que é esse processo, né, real, assim, dentro do relacionamento mesmo? Como que esse predador vai tratando essa vítima ao longo do relacionamento? Olha, então, chega a ser muito destrutivo, entendeu? Porque, assim, tudo é um tempo, é um processo, né? Então, no início tá tudo a maravilha, né? Só que ele vai ter as situações da vida dele, ele vai querer manter, entendeu? E aí ele faz situações ali que a gente, assim, a vítima, ela vai acabar cobrando. Tem situações que ela vai, então, e ele não aceita. Ele não aceita, por quê? Porque ele quer manter a vida dele, vamos dizer, de solteiro. Ele quer fazer tudo que ele acha que ele tem direito, inclusive traições, tá? Então, e a pessoa que está com ele não aceita. É lógico que não vai aceitar aquelas situações ali de traições e ele nega. E ele nega. Então ele dá ali motivos, tá? E quando ele é confrontado com essa situação, ele nega. E aí ainda ele transmite aquela responsabilidade para a pessoa. Olha, eu fiz isso porque você me fez fazer isso. Entendeu? Então, assim, ele nunca é responsável por nada. Entendeu? Nada, assim, de ruim, né? Porque, lógico, se for uma coisa boa, um mérito, é lógico que ele vai querer para ele. Entendeu? Então, é um troféu, né? Então, ele vai querer para ele. Mas essas situações ruins, porque o relacionamento, ele vai começar a desandar, vamos dizer assim. Você não tem como você viver ali um mar de rosas com um narcisista. Entendeu? Então, assim, e aí a pessoa, ela começa a entrar em depressão, porque a vida emocional dela abala. Ela pode entrar em depressão, né, a saúde mental dela, a autoestima dela, entendeu? Vai lá embaixo. Ela não tem. E aí, e uma coisa assim que o narcisista faz é afastar a pessoa, né, a vítima, de todos os seus familiares, seus amigos, toda aquela vida social que antes a pessoa tinha, ela não vai ter mais. E ele coloca na cabeça dela, tá, com mentiras, de que a pessoa não gosta dela. Olha, ninguém da sua família gosta de você, entendeu? E a pessoa começa a acreditar nisso, entendeu? Então ela vai afastando cada vez mais dos seus entes queridos, dos seus amigos. Ele não permite, né, a pessoa conhecer novas amizades. Então ele vai arrumar um jeito de afastar. Por quê? Porque aí a única pessoa que vai estar ali em contato com ela é ele, entendeu? É ele ou ela, né? É um narcisista ali. Então tudo que ele fala ali é lei. E se ele é contrariado, ele fica nervoso, ele se irrita, ele começa a engrandecer em cima da vítima, no intuito de coagi-la, entendeu? Porque, na verdade, é lógico que, né, cada caso é um caso, mas a maioria deles,
Isso aí é só falácia, você entendeu? É só para engrandecer em cima da vítima para a vítima ficar calada, entendeu? E aceitar aquela situação. Então, ela não aceita que a pessoa trabalhe, entendeu? Se ela trabalhar, ele vai arrumar um jeito da vítima ficar sem condições nenhuma. Tipo assim, ele vai torrar aquele dinheiro, seja em casa, seja no que for. Por quê? Porque aí a pessoa não tem condições de sair daquela situação. Entendeu? Então, ele arruma um jeito que a vítima fica totalmente dependente dele. Entendeu? Então, assim, ele não permite que trabalhe, mas se trabalhar, ele vai dar um jeito de pegar todo aquele dinheiro, entendeu? Que ela ganhar, e ela não vai ter condições, porque aí ela já não conversa com ninguém, ela já não desabafa com ninguém daquilo que ela está passando. Então, o que acontece? A tendência é ela se retrair cada vez mais, entendeu? Ela vai guardando dentro de si aquilo. Então, o que acontece? Ela vai começar a ficar ansiosa, depressiva, o emocional dela vai lá embaixo, entendeu? Então, assim, é muito choro. Então, ela fica assim, sem saída, na verdade. Ela fica sem saber a quem recorrer daquela situação. E lá fora, no mundo, né? Lá fora, diante da família, né? Dos amigos que antes, né, ela tinha, o pessoal vai olhar e vai achar que está tudo bem, entendeu? É aquela situação ali, entendeu? Que ninguém sabe, aquelas aparências, né? Vai ficar só nas aparências ali, vai achar que está tudo bem. Mas como ela não tem aquele contato que antes tinha, entendeu? Então não tem como ela desabafar, ela conversar, para que ela exponha a situação que ela está vivenciando, entendeu? Então é onde ela acaba guardando. Então, se ela ficar acuada, ficar com medo dele, aí que ela vai reter tudo isso só para ela, entendeu? Então, ela vai ficar interiormente machucada, entendeu? Guardando toda aquela situação para si. Sim. Então, assim, pelo que eu estou compreendendo também um pouco mais, e aí você pode até também esclarecer isso, né? Se você sentir à vontade. Então, o narcisista, ele não é uma pessoa tão grandiosa assim, tão forte assim. Porém, ele precisa de alguém fraco para que a força dele sobressaia, para que ele se mostre de uma aparência de alguém muito grande, de alguém muito esperto, de alguém muito bom, enfim, para manter essas aparências, seria mais ou menos isso? Sim, exatamente. Entendeu? Ele não é. Porque, assim, o intuito dele é deixar a vítima com medo. Deixar aquela pessoa que está naquele relacionamento tóxico com medo de que tome qualquer atitude. Entendeu? Então, ele quer manter ela ali. Né? Por quê? Porque ele tem que satisfazer o ego dele. Ele tem o ego dele muito elevado, né? Então, ele tem que satisfazer isso. Então, ele engrandece por cima dela, para cima, né, da pessoa ali, né, da vítima, né, que está naquele relacionamento, para poder se sentir bem, entendeu? Então, assim, ele não é tudo aquilo, né, ele quer transmitir isso. Por isso que muitas das vezes, na maioria, né, das vezes, ele fica com raiva, ele se ira, ele fica nervoso, entendeu? Então, ele, né, às vezes, diante de uma situação dessa, você acha, nossa, agora ele vai me bater. Nossa, agora ele vai vir para cima de mim. Então a pessoa fica com medo. Ela retém aquilo, porque ela acha que é isso que vai acontecer. Entendeu? Mas não é. Ele quer apenas coagir. Né? Ele quer coagir através da coação ali. Ele acaba conseguindo manter ali, vamos dizer, esse relacionamento, né? Para mim, isso não é relacionamento, né? Um relacionamento, eu acho que as duas pessoas têm que estar em paz, têm que viver bem, né? E não. No caso ali é só ele, né? Como ele não tem aqueles sentimentos bons, né? Ele é desprovido, então qualquer coisa que aconteceu, que ele fizer, tá tudo bem. É só ele não ser contrariado, entendeu? Se ele sair, se ele simplesmente pegar a chave do carro e sair, você não pode falar nada, entendeu? Porque isso acontece. Ele simplesmente sai. Ele quer ir, sei lá,
ir para um barzinho, alguma coisa, ele simplesmente cata a chave do carro e entra no carro e sai. Aí ele falou, nossa, mas aí a hora que chega, né? Falou, nossa, onde você foi? Você não falou nada. Foi, fui ali, dá uma volta. Nossa, mas aí a pessoa insiste em querer saber onde estava. Aí é onde ele já começa a se irritar. Ele não quer dar satisfação, entendeu? Ele quer estar num relacionamento ali, ele quer, na verdade, uma pessoa ali, para satisfazer os prazeres dele, entendeu? E nada mais, entendeu? E aí essa pessoa tem que ser fiel a ele, né, em tudo, né, mas ele pode continuar a vida dele perfeitamente, linda, maravilhosa, fazendo tudo que ele acha que ele tem direito, tudo que ele quer, né, e a outra pessoa não falar nada. Ela ficar quieta e simplesmente aceitar, né? Então é onde ele coage, ele sempre vai coagir, né, essa pessoa, porque ela não, porque quando ele irrita, né, aí é onde a pessoa, o que ela vai fazer? Ela fala a boca. Aí da próxima vez acontecer alguma coisa, nossa, eu nem vou falar nada, porque senão ele vai ficar bravo comigo, ele vai ficar nervoso. Aí a pessoa ela vai se calando, entendeu? Então ela passa a não falar nada. E aí isso para ele, nossa, é um mérito muito grande, né? Porque aí tá do jeito que ele quer. Sim, muito bem. Então, assim, todo esse percurso que nós fizemos agora, a pessoa, o homem ou a mulher, entra num relacionamento, né, relacionamento qualquer, vive ali e você foi dando características, né, para a pessoa ir identificando um narcisista, seja ele ali a pessoa masculina, seja ele na pessoa feminina, né? Então, a pessoa ela vai identificando através das características que você descreveu aqui, e você também falou que ele vai se apoiando em cima, né, dessa vítima, ele vai engrandecendo em cima dessa vítima, ou seja, a força dele está em dominar essa vítima, ele afasta essa vítima da sua rede de apoio, seja familiar, seja amigos, enfim, ele afasta também do trabalho para criar essa dependência emocional, financeira. Se ele permitir trabalhar, ele vai fazer questão, né, de que você não fique, você não usufrua daquele dinheiro, mas que de certa forma no final você também vai depender dele, né, você vai necessitar dele para algo. Então ele vai criando, ele vai armando esse ciclo, né, onde a pessoa se torna quase que impossível, né, de sair daquela situação, ou que pelo menos na cabeça da pessoa que está dentro daquela relação ela acha que é impossível sair, né? Que é impossível ela sobreviver sem aquele homem, né? Sem aquela mulher. Então, você fez um caminho muito claro aqui, bem explicado. Ok, foi identificado tudo isso, né? Agora a pessoa já sabe. Mas aí, de repente, a pessoa ouvindo aqui a nossa live e também outros assuntos também na internet, de vídeos, enfim. A pessoa decidiu, ela quer sair, mas ela ainda não tem força, ela não sabe por onde caminhar, ela não sabe por onde ir. Então, como que você poderia orientar essa pessoa, esse homem, essa mulher que identificou esse relacionamento e que quer sair dele, mas que ainda não sabe como, né? Quais as estratégias que ela pode usar? Ela vai de frente, bate com ele de frente, fala, não, não quero mais isso, ou não, ela vai mais por trás, mais recuada, vai ali arrumando, né, a sua forma. Como que seria isso? Então, a primeira coisa, igual você falou, né? A primeira coisa seria reconhecer o local em que você está, né? Reconhecer que aquele ambiente não te faz bem, tá? Porque isso é muito importante. Então, e querer sair dele, entendeu? Então, assim, identificou que você está num relacionamento tóxico, porque eu, assim, quando eu passei, né, por isso, então eu assisti tantos vídeos, tá, de psicólogo, psiquiatra, tudo falando do assunto. Eu falei, gente, é a minha situação, é o que está acontecendo comigo, entendeu? Então, eu identifiquei tudo aquilo, eu falei, nossa, realmente, entendeu? Então, assim como eu vi, né, que olha, se você está num ambiente tóxico dessa maneira, o que você tem que fazer? Saia dele o mais rápido.
Então, assim, conforme eu falei, né, que o narcisista ele vai fazer de tudo para torrar o seu dinheiro, né, para você não ter condição. Porque se for uma pessoa que trabalha, ele vai falar que tem a conta de água, conta de luz, o mercado, ele vai tudo, entendeu? Para poder dar um jeito de consumir todo aquele dinheiro ali, todo o seu salário. Então, assim, se for uma pessoa que trabalha fora, muito bom, porque a partir daí ela começa a fazer uma reserva, entendeu? Ela começa a fazer uma reserva, então ela identificou o local que ela está, entendeu? O ambiente ali, ela quer sair dessa situação. Uma das coisas que ela precisa fazer é procurar ajuda profissional. Procura uma terapia, um psicólogo, isso aí vai fortalecer, entendeu? O teu emocional, vai fortalecer psicologicamente, para que ela venha, porque assim, ó, se ela chegar no narcisismo, ó, eu quero separar. Tá bom, então vamos separar. Ele não vai aceitar, entendeu? Ele vai assim, ó, a partir do momento, se você quer sair do relacionamento, ele vai chegar, a hora que ele chegar no limite, que ele vê que não tem jeito, ele vai voltar a ser um encantador. Ai, me perdoa, nossa, realmente eu estava sendo, né, eu fui assim, assim, assado, e ele vai começar a se enlaçar novamente. Então, se você não tiver com o seu emocional, psicologicamente reestruturada, fortalecida, você vai cair de novo. Você continua. Então, aí vai ficar naquele ciclo ali, entendeu? Você faz em sair, você faz em separar, aí ele vem e circunda você ali de novo e você fica. Aí ele melhora uma semana, né? E depois ele começa de novo. Então, assim, é muito bom você já procurar, né? Procura ajuda profissional para você reestruturar o seu emocional, né? O seu psicológico. Por quê? Para você estar. Você vai estar bem psicologicamente, emocionalmente, para você tomar decisão, para você saber qual é a decisão correta a tomar. Então, assim, você trabalha fora, muito bom. Faz uma reserva, entendeu? Faz uma reserva ali, vai guardando um dinheirinho para você sair daquela situação que às vezes a pessoa pensa, eu não tenho para onde ir, entendeu? Volta ao teu círculo, ao seu o círculo ali familiar, de amizade, volta, começa a se aproximar dos seus familiares, dos seus amigos, entendeu? Conversar com eles também ajuda muito. Entendeu? Para quê? Para que você fique fortalecido de todos os lados. Fortaleça você vai fortalecer as suas amizades, o seu vínculo, né, com a sua família, fortalecer também, porque isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes você pode conseguir apoio ali da sua família, entendeu? Você vai conseguir o apoio, porque eles não sabendo da situação que você está passando, não tem nem como eles estarem oferecendo uma ajuda para você. Um apoio ali daquilo que você precisa, entendeu? Então, assim, é muito importante isso. Então, distanciou, volta a ter ali as suas amizades, principalmente com seus familiares, né? Pai, mãe, irmão, né? E para que você possa conseguir sair dessa situação, entendeu? Porque realmente, assim, é difícil, não é fácil, entendeu? Mas você estando né, com a sua saúde emocional, a sua saúde mental reestruturada, você tendo ali a sua rede de apoio ali, te apoiando, nem que seja moralmente, né? E você tendo ali condições financeiras, entendeu? Você tem como você sair dessa situação, entendeu? Porque muitas pessoas, a maioria, mas eu não tenho condição, não tenho trabalho, entendeu? Então, assim, ó, começa a fazer algo que dê para você trabalhar em casa, né? Tem muitos cursos, né? Seja costura, pintura, né? Crochê, e tem muitas coisas, muitas pessoas que fazem renda, né? Com esses trabalhos, né? Então começa a fazer isso e vai guardando, né? Guarda dinheirinho ali para que você tenha ali aquela reserva financeira caso você precise. Porque às vezes a pessoa volta, né? Volta para casa da mãe, né? Às vezes é um irmão, uma irmã que apoia, né? Vai morar um tempo ali, só que aquilo ali é passageiro, né? Então a gente tem que pensar lá na frente, na nossa independência, não é assim? Então é muito importante, né? Você ter ali a parte financeira ali
estar também estruturada, né? Para que você já saia, você já tenha um trabalho, né? Você tem ali como se manter. Por quê? Porque se você sair de qualquer jeito, ele vai conseguir, entendeu? Pode ser que ele consiga ali te lançar novamente, né? Vamos dizer assim. Porque ele não vai, né? Ele, no início, ele não vai aceitar essa situação. Por quê? Porque se ele aceitar, ele vai sair como perdedor, né? Como derrotado. E ele não pode. O derrotado é a vítima, né? Então ele não pode sair como um derrotado. Então ele tem que estar sempre por cima, entendeu? Então ele vai tentar ali te enlaçar novamente, né? Então, você estando com tudo isso reestruturado, né? Principalmente o emocional, o psicológico, então, como se diz, nada te segura, né? Você vai em frente na sua meta, no seu objetivo, né? E consegue. E é interessante porque, assim, se ele deixar a vítima ir, né, a vítima ir embora, ele vai falar assim, essa mulher não era boa para mim, esse homem não era bom para mim. Tipo assim, eu deixei mesmo ir, eu abandonei, eu me separei, né, para engrandecer o ego dele, né? E, então, assim, resumindo, primeiro a pessoa reconhecer, né, que está em um relacionamento tóxico. Como que eu faço para reconhecer isso? Para saber as características desse relacionamento? Vai ter que assistir a live toda. E se assistiu, vai ter que reassistir novamente e anotar os pontos, anotar todas as características que a Esther deixou de forma muito clara, assim, bem sucinta mesmo. Ok. Então, reconheci que estou nesse relacionamento. Como que eu faço para sair dele? Buscar apoio profissional. Porque sem apoio profissional terapêutico, você corre o risco de ser manipulada por ele ou por ela. Porque ele vai entrar, ele vai ensinar, né, que está arrependido, que está arrependida, quando na verdade é simplesmente para você não tomar uma decisão de sair, né, daquela situação. Ok, buscou apoio profissional? Qual que é a parte prática? Busque independência financeira. Porque você vai precisar, né, do seu canto, né, da sua casa, recomeçar o trabalho. E isso é importante porque na cabeça da vítima é como se ela fosse incapaz de recomeçar a vida novamente. E isso é um mito, isso é uma mentira. Você é capaz sim. Então, buscar independência financeira. Depois, a Esther falou também de voltar para a sua rede de apoio, porque o narcisista ele separa você do convívio familiar, do convívio social, ali, amigos, né, enfim. Então, voltar para a sua rede de apoio e acreditar, né, que você é capaz de recomeçar a vida novamente. Sim, sim. É capaz. E olha para você ver esse pensamento, o narcisista coloca na mente da vítima, que ela é incapaz, entendeu, de qualquer coisa. Então, assim, ele quer que ela fique totalmente dependente dele. Aí vira aquela dependência emocional muito grande, dependência financeira, de tudo, entendeu? E é isso mesmo que ele quer que aconteça. Por quê? Porque você sendo dependente dele, você não vai estar em nenhum lugar, entendeu? Você vai estar sempre ali, toda vez que ele precisa de você, entendeu? Para que ele venha entender, vamos dizer assim, que essa é a realidade, né? Então ele vai tentar tirar o seu serviço, toda a sua bem-valia, entendeu? E tudo que você puder fazer, ele vai te colocar ali, entendeu? Seja no trabalho, seja na parte sexual ali, ele vai querer mantê-la ali para o bem prazer dele, entendeu? Sim. Então, assim, para cuidar da casa, né? Cuidar dos afazeres, seja alguma coisa que ele precisa, ela tá ali, a parte financeira, entendeu? Porque muitos não permitem que a mulher trabalhe, né? Mas tem aquelas que trabalham assim, se ele puder trabalhar próximo, tudo bem, senão, mas toda a renda ali, ele não vai pegar, né, para ele ali, mas ele vai ter as contas, né,
as despesas de casa, que vai estar tudo englobado ali para poder gastar tudo, né? Vamos dizer assim. Porque aí ela fica sem ter como ali, aquele dinheiro ali, aquele dinheiro guardadinho, né? Se precisar, ela tem aquilo ali, né? Então ela vai dar um jeito de gastar tudo. Muito bem, isso aí. Esther, quero agradecer uma vez mais por essa live maravilhosa. Muita informação, muita instrução, muito conhecimento. E é isso, né? Vamos continuar aí transformando vidas, né, através do nosso trabalho, através da nossa profissão, da nossa missão de vida, né? Porque a terapia, ser terapeuta também é uma missão. Quero te agradecer profundamente por esse tempo que você se dispôs aqui, que você veio contribuir conosco, né? Então, muito obrigada. E o convite vai se estender por mais vezes, tá bom? Ah, Eu espero que seja a primeira de muitas lives aí. isso é muito bom. Eu fico também muito agradecida, tá? Pelo convite, por estar aqui, né? Agradeço a todos que nos acompanharam, né? Que é igual você falou, né? O nosso intuito, né, é trazer conhecimento, né, para as pessoas, como eu falei anteriormente, né? Às vezes a pessoa não está nessa situação, mas ela conhece alguém que está, né? Isso. Então ela pode ali, informações agregadas ali, né? São esses conhecimentos, porque a gente, como terapeuta, né, a gente não quer que ninguém passe por essa situação, né? Eu passei, eu vivenciei, né? E eu sei muito bem como que é, em todo o processo, desde o início até o fim. Só que, e a gente quer que a pessoa também saia dessa situação, entendeu? Porque a pessoa que está num relacionamento desse, ela não é feliz, entendeu? Ela não é feliz, ela não tem uma vida plena, né? E relacionamento é isso, você tem que ter aquele companheirismo, né? Então, assim, tem que ser recíproco, né? Aquele companheirismo, aquela amizade, aquele amor, aquela atenção, né? Tem que ter paz, né? Porque é lógico que relacionamento tem, às vezes, um desentendimento, porque às vezes discorda, né? De algum assunto ou outro. Afinal, são duas pessoas completamente diferentes, né? Cresceram em ambientes diferentes, com educações diferentes, né? Então, assim, em algum momento eles vão divergir em alguma coisa, né? Mas não pode passar daquilo, acho que o respeito tem que manter, né? O respeito, a verdade, né? Porque o narcisista, uma das coisas aí é a mentira, né? Mente muito. Então, assim, e aquele negócio, né? Ainda joga a culpa em cima do parceiro, né? Ou da parceira, né? Então, assim, tem que manter a gente quer que todos tenham, né, um relacionamento saudável, né? Então, o nosso intuito é isso, é ajudar pessoas, né? Se a gente pudesse, a gente abraçava, né, todo mundo, né? Porque a gente quer que todos, né, tenham uma vida plena, né, uma vida saudável. Sim, é isso aí. Muito obrigada, gratidão a todos que estiveram conosco até aqui e por aqueles também que hão de nos assistir. Esperamos poder contribuir com cada um de vocês. Um forte abraço, nos encontramos próxima terça-feira, então, terça-feira de carnaval, nós vamos estar aqui e vai ser um tema muito especial também. Nós vamos estar com uma terapeuta maravilhosa que vai estar retornando aqui para falar de uma experiência muito forte, que foi o tempo em que ela trabalhou, né, que ela foi voluntária no CVV. Então, eu espero que também seja um momento de partilha, de contribuição na vida de cada um de vocês. Então, nos encontramos próxima terça-feira, às 12h30. Um forte abraço, até a próxima. Um abração, até a próxima.